Eu queria que você pudesse esclarecer sobre as manifestações visuais. Qual que é a diferença entre aparição vaporosa, aparições tangíveis, transfiguração e agêneres? Em todas essas modalidades de aparições, o espírito desencarnado pode escolher a quem se fará visível, mesmo sendo tangível? Vamos lá. Existe fundamentalmente dois tipos de manifestações mediúnicas. As manifestações de efeitos físicos, isso é um tipo de manifestação, efeitos físicos, e manifestação de efeitos intelectuais. A manifestação de efeitos físicos são manifestações que impressionam os nossos 5 sentidos. A gente vê, sente o cheiro, ouve, sente o gosto ou toca. Um dos 5 sentidos, por isso que ela é de efeito físico, ela tem a ver com um dos 5 sentidos físicos. Ela impressiona um dos 5 sentidos. E a segunda característica, todo mundo percebe. Então, se é de efeito físico, ela não escolhe ninguém. Todo mundo vai ver. E uma segunda família de fenômenos mediúnicos são de efeitos intelectuais. Os fenômenos de efeito intelectuais só enxerga o médium. Quem não é médium não percebe o fenômeno. Então, é a vidência, só o médium vê. Na materialização, todo mundo vê. É a audiência, só o médium ouve. No fenômeno de efeitos de voz direta, todo mundo ouve. Então, no fenômeno físico, não tem escolha. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver, todo mundo vai sentir o cheiro. Quando é de efeitos inteligentes, só o médium percebe o cheiro, só o médium ouve, só o médium vê, só o médium tem a sensação da presença do espírito. Então, se você está falando de efeito físico, não tem como escolher quem vai perceber, todos. Se for de efeitos intelectuais, aí só os médiuns é que percebem. Agora vamos ver os fenômenos que você colocou. Você chamou aparição. Aparição é o termo que Kardec usa no livro dos médiuns para representar um fenômeno que nós chamamos de materialização. A obra de Kardec não chama materialização, chama aparição. E ele divide a aparição em 2 tipos: a aparição tangível e não tangível. A aparição tangível, como o próprio nome está dizendo, é uma materialização que você pega, você toca no espírito. Quando a gente lê o caso da materialização de Raquel Finher, produzida no Pará pela mediunidade de Ana Prado, a mãe de Raquel chamava-se Esther, ela dizia: vem minha filha, me abraça e me beija, deixa eu sentir as tuas mãos em mim. E aí a filha vinha materializada, tocava na mão, na mãe, beijava, a mãe beijava, elas se tocavam. São aparições tangíveis. Mas existem algumas aparições que elas são mais vaporosas, então você vê o espírito, mas se você quiser tocar, a sua mão atravessa o espírito. Existem alguns fenômenos que foram relatados também pela mesma médium, chamada Ana Prado, em que a materialização ela era vaporosa. Via-se o espírito e por trás do espírito se via os objetos. Então ele não era totalmente denso, não. É como se eu estivesse olhando, sei lá, um espírito e vendo por trás dele a janela, as cadeiras, o que tivesse. Ele não é opaco, ele é mais ou menos opaco. Então essas são as materializações visíveis e não tangíveis. Mas são efeitos físicos também. Aí você perguntou o que é... tá faltando um que ela falou de 4. O agente, aproveitar para falar do agente. Vaporosa, aparições tangíveis, transfiguração e agêneres. A transfiguração que eu não estava lembrando. Então vamos falar do agênere. O agênere é uma materialização também. Só que é uma definição, né? A gente chama de agênere quando a materialização ela é duradoura.
Ou seja, materialização acontece na reunião, o espírito materializa ali por 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 hora, sei lá, e depois ele se desmaterializa e desaparece. O agênere, ele permanece materializado por mais tempo, então ele convive entre os homens como se ele fosse um encarnado, mas ele é um espírito. É um fenômeno muito raro, e ele tá mais colocado na forma de de um conceito. Então, a gente trata assim, se eu tenho uma materialização que ela aconteceu e ela depois se desfez, materialização. E nós chamamos de agênere um fenômeno através do qual um espírito se materializa e fica por um tempo maior convivendo. Nós temos na Bíblia Católica o livro de Tobias, que narra a história de um agênere. Ele convivia com as pessoas, mas ele não era encarnado, era um espírito materializado. Mas está lá no livro de Tobias, tá? Ninguém vai dar uma confiança. Foi isso mesmo. É uma questão religiosa lá. Mas se alguém quiser dar uma explicação espírita para o fenômeno do Tobias, pronto. É um agênere. Em termos de doutrina espírita, a gente tem o conceito, tem a ideia de agênere mais como conceito do que propriamente, tem esse caso, esse. Não é um fenômeno que a gente diga, isso aqui a gente tem muito. Não. Agênere está na forma daquilo que a gente possa chamar de um fenômeno conceitual. Se algum dia aparecer alguém que se materializou e passou dias materializado, para a conceituação espírita, chamamos isso de agênere. E o quarto fenômeno que você perguntou, que no caso era o terceiro, que era a transfiguração, é uma materialização parcial feita sobre o corpo do médium. Por exemplo, eu sou médium e eu vou dar uma passividade de uma entidade que tem uma característica física diferente da minha. Imaginem que eu fosse uma pessoa novinha, que não sou. Eu fosse novo, meu rosto fosse um rosto de pessoa jovem, e eu fosse dar uma comunicação de Bezerra de Menezes. E o fenômeno de comunicação fosse tão intenso, de maneira que materializa em mim uma barba. Sobre o meu rosto, uma barba se materializa. Não é Dr. Bezerra que está se materializando do meu lado, ele está usando o meu próprio corpo como se fosse massa de modelar e alterando. Então, eu ia ter, claro, mais cabelo do que eu tenho, porque não é possível que o Dr. Bezerra tivesse menos do que eu. Então, botar mais cabelo, botar aquela barba que ele tem, mudar a estrutura do rosto e as pessoas olharem e dizerem, olha o rosto do Dr. Bezerra nele, o rosto dele não é mais o dele, o rosto agora é o rosto do Dr. Bezerra. Se alguém altera o rosto de maneira que características que ele não possuía se somam ao seu corpo, ao seu rosto, aí você diz que é uma transfiguração. Então, a transfiguração é uma mudança sobre o corpo do médium. Sobre o corpo do médium, tá certo? Que vai fazer essa mudança. Isso é transfiguração. O médium se transfigurou. Kardec fala no livro dos médiuns de um rapaz que ele se manifestava pela irmã dele. A irmã era pequena, o cara era grande, ela crescia de tamanho. Não confundir transfiguração com um fenômeno através do qual a pessoa, quando ela dá a passividade, ela altera o rosto dela, mas não é transfiguração. É só um ajuste muscular. Por exemplo, você tem um espírito, ele se manifesta, ele muda a boca. Isso não é uma transfiguração. Isso é um ajuste da estrutura do rosto. Transfiguração não é isso. Transfiguração é a mudança da estrutura. E a Líca Fonseca está lembrando da mais famosa transfiguração que a gente conhece, que é a de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando ele sobe ao topo do monte. Ali ele se transfigura, seu rosto fica resplandecente como o sol, e suas vestes ficam brancas como a luz. É um negócio espetacular. Isso é transfiguração, Líca.
Transfiguração, perfeito. Então eu tenho a vaporosa, que a gente vê e não toca, mas todo mundo vê. A tangível, que a gente vê e toca e todo mundo vê. A transfiguração, que é a alteração do corpo, como a Camila está lembrando, não precisa resplandecer, basta que altere o corpo, né? Cria aquela barba na pessoa, então ela muda a estrutura em cima do corpo do médium, todo mundo vê, e o agênere, que é uma materialização de longo tempo, que também todo mundo vê, tá? Então, essas seriam as 4 condições.